Fala pessoal do Comuniquês, tudo certo? Meu nome é William Romano, sou estudante de publicidade e hoje a gente vai falar dos 8 filmes que todo publicitário ou estudante de comunicação deve assistir. Então vem comigo! O primeiro filme dessa lista talvez você tenha visto naquela lista de 100 melhores filmes de todos os tempos. Sim, estou falando de Cidadão Kane. Cidadão Kane, além de inovar no cinema, ele inovou também na comunicação. No cinema porque ele trouxe uma narrativa eficaz, uma narrativa diferente, e também técnicas cinematográficas que ninguém tinha visto ainda. E para a comunicação ele trouxe uma personalidade, uma bibliografia mascarada de William Randolph Hearst, que era um magnata da comunicação na época do jornalismo, da imprensa americana. Esse longa ele conta a história do mito da imprensa americana. Então é muito importante para você saber, esse filme é de 1941, para você saber como é que as pessoas lidavam com a imprensa na época. E a ascensão desse cara, da pobreza até o magnata da imprensa. Esse cara ele criou vários veículos, vários jornais, então é muito importante você assistir. É uma obra-prima que é obrigatório para todo publicitário assistir. Primeiro que você vai ver isso na sua matéria de cinema, você vai ver isso na sua matéria de jornalismo, e não deixe para depois para assistir, porque se você assistir agora você vai lembrar e vai tirar um 10 lá na frente. Então assista porque vale muito a pena. O segundo filme você deve conhecer por filme do McDonald's, dos irmãos McDonald's, dois caras que criaram o McDonald's, os caras do Big Mac. Sim, Fome de Poder, The Founder é o filme dos criadores do McDonald's. Ele conta a história, a trajetória desde os primórdios do McDonald's até os dias de hoje. A lanchonete californiana de Richard e Mary's McDonald's foi um modelo inovador para a época. Ele tinha aquele modelo fordiano, de produção em série, mas faltava algo nos McDonald's que eles não tinham, que era Ray Kroc. Um cara que era um vendedor, um astuto, um cara, galanteador, que chegou para eles e propôs: cara, vamos expandir, vamos dividir esse pão, esse milkshake aí, mas vamos expandir, vamos fazer um modelo de franquia, que é considerado até hoje o que o McDonald's é, né? Um modelo de franquia, um fast food franqueado e tudo mais. E foi isso que aconteceu. Ray Kroc chegou lá e falou: vamos dividir o pãozinho aí. Muitos consideram esse cara um salafrário, um cara que deu a perna neles, mas isso você tem que ver no filme. Por que é importante esse filme pra gente de comunicação? Primeiro, para conhecer a estrutura cultural e o comportamento do consumidor, né? É sempre importante a gente saber como lidar, como vender, como impactar o nosso consumidor. O McDonald's é uma das maiores franquias de fast food do mundo, então não é à toa que esse case é super importante pra gente de comunicação. Se eu não me engano, ele tem no Netflix, é um filme de 2016, bem recente, então dá pra assistir de levinho, faz a pipoquinha ali, descansa, faz umas anotações porque é muito importante, é super interessante. Também vou deixar aí na descrição a história do McDonald's e tudo mais. O terceiro filme talvez você conheça como filme do Facebook. Facebook é aquela rede social que sua avó, seu papagaio, sua tia, todo mundo usa essa... Mas não era bem assim no início não. O Mark Zuckerberg criou a rede social exclusivamente para os universitários, para a galera do campus. Ele era um analista graduado, analista de sistemas graduado, que resolveu criar uma rede social. O filme ele conta a trajetória de Mark Zuckerberg, os problemas sociais dele, o problema de se relacionar com as pessoas, os problemas profissionais também, processos e tudo mais. Mas é um case de sucesso porque o Facebook está aí até hoje, Ele comprou diversas empresas e é uma empresa que é referência em tecnologia, referência quando você pensa em rede social, é o Facebook. Então é uma ferramenta obrigatória, é um filme obrigatório para você entender a ferramenta em si, e a gente vê isso muito em comunicação, vê isso muito em publicidade. Então é um filme excelente para você assistir, se eu não me engano tem na Netflix também. O quarto filme é um filme chileno chamado No. O filme ele tem uma relação muito importante da publicidade, da propaganda eleitoral com o momento que o Chile estava passando na época, em 1988, que é essa questão do presidente, ele vai ser reeleito ou não. Esse filme ele mostra diretamente como que era a censura na época, René Saavedra, que era o protagonista desse filme, que era o publicitário em si, ele lidava muito com baixos orçamentos, com pressão do governo, pressão dos agentes governamentais. Mesmo com tudo isso, o protagonista ele tem um desafio de criar uma campanha que consiste em ter uma livre opressão do governo. Esse filme, além de ter essa questão de censura e tudo mais, que é muito importante para a gente saber, tanto na publicidade quanto no jornalismo, ele também lida com estratégias de campanha, como lidar com o cliente. Isso é muito importante para a gente que está ingressando na faculdade
e também para alguém que já está saindo e vai fazer um estágio ou já está trabalhando no ramo da publicidade. Como lidar com o cliente, como lidar com o governo sendo seu principal cliente. O filme é muito bom, recomendo para vocês. Quinto filme é um filme chamado O Quarto Poder. É um filme também que eu vi em aula, que uma professora de teoria da comunicação passou pra gente fazer uma análise. E é um filme bastante interessante, primeiro por causa do nome. O Quarto Poder, ele refere-se diretamente ao poder dos meios de comunicação, né? A fim de interferir na opinião pública, a ponto de ditar comportamentos, influenciar nas escolhas e também na sociedade. Nesse filme fica bem claro a questão do quarto poder, até por conta da manipulação que o repórter faz a fim de favorecer o seu veículo, favorecer a mídia, favorecer os seus próprios interesses. Essa sede de notícias, sede de estar à frente do veículo concorrente, aquela questão do sensacionalismo também é muito forte. Então por isso que esse filme é muito recomendado. O sexto filme é um filme que eu sempre fico pensando assim, caraca, imagina se acontecesse comigo. E talvez sua mãe já tenha visto. Do que as mulheres gostam. Você já se pegou pensando assim, caramba, eu queria ter... Tá aqui, o meu cliente está na minha frente, eu tenho que saber o que ele está pensando. Imagina você, que é estudante de comunicação, saber o que o seu professor quer daquele trabalho. Ou o que o seu cliente quer fazer naquela peça que nunca sai, que tem alteração toda hora. Cara, esse filme é justamente isso. É o desejo de todo publicitário, é saber o que o seu público-alvo quer. Depois de ter um acidente muito grave, o protagonista do filme, estrelado por Mel Gibson, inclusive, o cara tá atuando muito nesse filme, velho. É sério, eu não gosto muito do Mel Gibson, mas o cara manda muito bem. Ele é um executivo meio machista que trabalha em Chicago e que acaba adquirindo esses dons após o acidente, esse dom de escutar as mulheres, escutar, sabe, o que elas querem, o que elas desejam. E nisso ele usa o dom para agradar o chefe, né? Quem nunca, né? Chegar ali, o que o chefe tá pensando agora? Caraca, ele quer mudar aquela arte, vou mudar a arte. E aí ele já sabe. E o que ele tem de importante pra gente de comunicação? É claro, saber a importância, dar ouvidos ao nosso cliente, melhorar a nossa relação cliente-agência, agência-cliente, eu como freelance com o meu cliente, sabe? Ou até mesmo você, o trabalho em grupo, um trabalho em equipe, uma relação amigável, sabe? Esse filme é muito disso e eu recomendo bastante. O sétimo filme, penúltimo filme da lista, é um filme que talvez nessa lista seja o mais doido. Crazy People. Agora você sacou o mais doido da lista. Crazy People é o nome do filme. Mas não é só crazy no nome não, gente, no nome do filme não. Ele conta a história de um cara que surtou, um publicitário que surtou e resolveu fazer publicidades sinceras. Sim, ele soltou todas as publicidades de forma sincera, mas ao invés de dar errado, deu muito certo. Ele cria campanhas de produtos de forma sincera. Essa garrafa aqui contém suco de uva ruim. Desse tipo. Mas aquela parte que eu falei que teve sucesso foi momentâneo. Ele acaba entrando no hospício. Ele foi pro hospício. Além de o cara parar no hospício, ele recruta pessoas para trabalhar com ele. Forma uma agência maluca, uma agência de gente doida. E dá muito certo. Além desse filme ter esse enredo muito legal e lida diretamente com a publicidade, eu não vou nem falar mais nada, porque ele é específico para publicitários, porque ele conta a questão da publicidade, como a gente tem que lidar com a persuasão, a gente fala a verdade, a gente não fala, a gente sempre é comprometido com a ética, tem essa questão do jornalista também sempre está comprometido com a ética. E esse filme, ele tem show de atuações, né? Então vale a pena você assistir, não vou falar mais nada, só assista. O oitavo filme e último da lista, vou fazer mais listas como essa, pode deixar. Você vai me prometer que vai assistir todos os filmes que eu falei agora pra você, tá? Porque eu estou morrendo de fome, inclusive a gente citou McDonald's e eu estou morrendo de fome. Eu quero comer. O oitavo filme se chama Obrigado por Fumar. Cara, o nome do filme ele já fala um pouco sobre a trama, que é um publicitário que tem que convencer as pessoas que o cigarro é bom. Sabe, é muito legal a maneira que ele contorna todos esses malefícios do cigarro e se torna o cigarro algo esplêndido, algo que você deseja, você quer. E ele fala muito do cenário atual da publicidade. Não basta você ser um publicitário, saber muito sobre propaganda, se você não sabe vender. Então ele fala muito sobre marketing nesse filme. É o ponto forte dele. Cara, é muito bom a estratégia que ele usa para, sabe, contornar todos esses malefícios, todo esse mal do cigarro.
Você tem que assistir, cara, é muito bom mesmo. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi uma lista um pouco mais extensa, né? Eu queria ter feito 10 também, mas aí eu tinha trocado para 5, mas eu gostei mais de alguns filmes. Então espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal para apoiar o canal, óbvio, que a gente está crescendo aí. Eu espero que vocês gostem do conteúdo que a gente está passando. E não se esqueça de deixar o seu gostei aí e acompanhar os outros vídeos do canal. Valeu, galera! Fui! É aquela questão de sede por notícia, sensacionalismo. Você vê muito nesse filme, por isso que ele é muito recomendado.